Olá, você ligado em nosso canal, chegando agora para te contar mais uma história incrível, diretamente dos estúdios da Treehouse. Esse é o nosso podcast, onde toda semana temos sempre uma história envolvente e também surpreendente, por que não inspiradora? E é o que nós vamos fazer hoje, então fique atento conosco. No oferecimento da Resolve Energia Solar, não esqueça, mês de julho está terminando e quem sabe você possa começar o próximo semestre com a tua conta de energia lá embaixo, investindo nas placas de energia solar através da Resolve. Não esquece que a Resolve está com a sua campanha Verão Gelado e olha, quem compra o seu sistema na campanha, de cara ganha um ar-condicionado, não é sorteio, ganha um ar-condicionado para você levar para sua casa e ainda concorre a 4 viagens para Gramado. Só que ao longo da campanha, 3 sorteios já foram realizados, então resta apenas mais um sorteio para você ir para Gramado com direito a acompanhante por conta da Resolve Energia Solar e de cara ainda ter economia na tua conta acima de 80%. Aproveita, Resolve Energia Solar, a nossa energia transforma vidas. Minha gente, a gente sabe que tem gente que vende comida, mas tem gente que serve a história de um povo servido na cuia. A gente havia falado que existem muitas maneiras de apresentarmos a nossa culinária da Amazônia, a nossa culinária de Belém do Pará, cidade da COP30, de todas as maneiras. Mas alguém um dia pensou em servir na cuia e isso acabou tornando também referência aqui para outros restaurantes e também para a culinária de todo o Brasil. Mas este restaurante, que é o Amazônia na Cuia, vocês já ouviram falar, cresceu ao longo dos anos. Mas você nem imagina que esta história começou em apenas 5 metros quadrados dentro de um box que fica numa arena esportiva aqui na nossa capital. E hoje é uma referência em todo o Brasil, levando a nossa Amazônia para o mundo. Não é isso, Rafael Barros? Seja bem-vindo aqui no nosso podcast para ouvir um pouco mais da tua história, de como começou, olha, com essas delícias que a gente está aqui já na nossa mesa. Obrigado, Agenor, pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com você hoje. E é exatamente isso, né? O Amazônia na Cuia, ele surgiu num momento na minha vida de muita dificuldade, onde eu tinha quebrado financeiramente, né? Eu tenho 35 anos, então comecei a empreender com 21. Foi meu primeiro negócio, inclusive, no galpão do meu avô, onde eu pedi ali licença, queria empreender e abri meu primeiro negócio com 21 anos, que foi uma arena de futebol, com a ajuda da minha família ali na época, né? Ficava em qual bairro essa arena? Aqui em Fátima, na Antônio Baena. E eu sempre com um incômodo de querer fazer as coisas e não tinha um propósito muito definido na época, e eu ia pulando de galho em galho. Eu ia fazendo outros negócios. Então eu já fui jogador de pôquer profissional, já viajei o Brasil todo sendo patrocinado, jogando os maiores níveis do Brasil, né? Isso me ajudou muito em tomada de decisão. Eu já tive uma barbearia também, então segmentos totalmente diferentes. Um empreendedor nato, né? Empreendedor nato. Mas que eu não tinha um propósito definido e eu não focava nem 40%, né? Então ainda faltava muito. E num momento de muita dificuldade ali que eu estava passando, eu acabei vendendo a barbearia e me envolvi investindo num negócio que seria muito fácil, né? E como todo negócio fácil, vai tudo fácil também, o investimento foi todo embora. E eu acabei perdendo tudo. Você perdeu tudo? Isso com quantos anos? Eu tinha 27, 28 anos. Acabou perdendo tudo? Acabei perdendo todo o investimento que eu tinha, né? E realmente fiquei sem nada e tive que recomeçar a minha vida do zero naquele meu primeiro negócio com 21 anos, que era a arena. Como ficou com meus pais, eu cheguei lá, pedi licença, eu queria um cantinho para eu empreender. Eu não ia tocar mais a arena, né? E aí foi quando surgiu a ideia de abrir o Amazônia na Cuia, com a certeza que a minha avó cozinhava maravilhosamente bem, cozinha, ainda é viva, graças a Deus. Como é o nome dela? Lindalva, Dona Lindalva. Então, ela iria me ensinar a cozinheira que estava comigo na época, para que eu colocasse, abrisse o Amazônia na Cuia, né? Foi um pedreiro ali, realmente, que eu consegui ali próximo do bairro, para ele ficar colocando os tijolos, fechar o meu cantinho ali de 5 metros quadrados. Mas é realmente um boxe, né? Um boxe, bem pequeno mesmo, né? Então, só tinha um fogão de 4 bocas, eu só tinha um freezer ali que foi comprado usado. Como era muito pequena, a comida tinha que ser feita na casa da minha avó. Então, eu levava a comida todo dia para lá, como se fosse realmente um boxe, um carrinho, um trailer, onde você normalmente cozinha em outro local e leva todo dia. Então, essa era
a minha rotina, né? Agora, você acha que ser filho e neto de empresários te impulsionou ou te pressionou a seguir esse caminho do empreendedorismo? Na verdade, se fosse por eles, eu nunca seguiria por esse caminho, porque parece clichê, mas eles sempre falavam, faz concurso público. Inclusive um tio meu que assumiu os negócios da família lá em Breves, no Marajó, eu ouvi a minha infância, a minha adolescência toda ele falando, essa vida ela é muito puxada, você não tem férias, em relação a colaboradores também vão te sacanear, vão te colocar na justiça. Então, assim, eu não tive incentivo nenhum, para ser sincero. Eu realmente coloquei na minha cabeça que eu queria empreender, né, que eu não queria ser CLT e que eu ia abrir meu negócio. Tanto com 21 anos começou, só que foi realmente das piores formas possíveis ali, quebrando a cara, mas que realmente foi muito importante para eu passar por aquele processo. Você falou que agora há pouco que aos 28 anos você perdeu tudo. Conta pra gente como foi lidar com esse momento, porque assim, a gente sabe que empreender não é fácil. E aí você... Aquela história que a gente ouve falar, murro em ponta de faca, você vai, não deu certo, aí pula para uma outra modalidade, vai, não dá certo, e aí uma hora de novo quebra, aí você pensa, não quero saber mais disso, eu vou me tornar, eu vou colocar o meu currículo nas empresas porque eu quero trabalhar CLT, não quero mais isso para mim. Então, aos 28 anos, como é que foi lidar com esse momento de quebrei e agora, por onde recomeçar? Pois é, eu costumo falar que com 28 anos, por conta dessa queda... dos erros que eu cometi, eu entendi o que era autorresponsabilidade. É como se eu fosse um inconsciente, irresponsável pelas ações que eu vinha tomando durante aquele período. Então, me veio consciência e a ficha caiu. Eu falei, eu preciso tomar as decisões certas agora, eu preciso abrir um negócio e não ficar pulando de galho em galho, preciso de um propósito, e me veio muito a determinação e a força de vontade de não desistir. Porque eu enfrentei vários obstáculos e a primeira realmente é você já ter passado por um momento bom na vida, no poker, em outros negócios que eu tive financeiramente, e você ter que abrir um negócio do zero, sem muitas expectativas. Então aí que vem a resiliência de você querer persistir para que o negócio realmente acontecesse e desse certo. Mas em algum momento tu pensou em desistir? Não, nunca pensei em desistir. Inclusive, por mais que fosse muito pequeno, mas eu nunca me senti pequeno. Se alguém falasse ali com 3 meses de negócio, 4, 5 meses de negócio, o que é o teu negócio? Me fala um pouco, eu ia falar com os olhos brilhando que o meu negócio, ele não é ainda, mas que ele seria o melhor restaurante culinário regional do Pará e do Brasil. Você focou isso? Foquei isso. Te preparaste a isso? Procuraste, por exemplo, um Sebrae, te qualificar, te aperfeiçoar? Sim, procurei o Sebrae, fiz alguns cursos lá também, profissionalizantes, participei de alguns eventos deles que me ajudaram bastante também, né, para que eu tivesse essa qualificação ali no início. De fora para dentro, o que tu vê dessa maneira? Qual é o teu ponto de vista com relação a quem te vê? Poxa, o cara, não vou dizer um cara, um rapaz, um jovem, empreendedor, famoso, sucesso, chegou e olha só como eles chegaram, mas não foi fácil chegar até aqui onde a Amazônia Anacuia se encontra, né? Teve, como você está relatando para a gente, vários percalços, várias derrotas, muitas vitórias. Como é que você também vê, que as pessoas veem que você é um vencedor hoje? Eu tenho até uma frase que eu levo comigo que é comece pequeno e sonhe grande, né? Inclusive está no cardápio do Amazônia Anacuia. Então, o que eu costumo fazer é contar a história do Amazônia Anacuia. A minha história, para gerar uma conexão com nossos clientes e mostrar que é possível. A maioria das pessoas conhece a minha história. Tudo bem também você começar grande, você ter ajuda de alguém, ajuda da família, assim como eu também tive ajuda, mas eu não ligo para essas coisas. Se alguém vier e falar assim, olha, o restaurante já está grande, isso acontece muito. Eu já ouvi falar, por exemplo, olha, ele deu sorte de estar com o restaurante na Duque, no ponto que ele está. Quer dizer que eu não fui atrás, eu não tive a coragem de pegar empréstimo para fazer um investimento altíssimo, correr o risco que a gente corre no empreendedorismo, e aí tive sorte. Então, assim, para mim isso é natural de pessoas que não têm um certo conhecimento acharem que você tem a vida ganha, que as coisas são fáceis, que você não trabalha. Não que alguém te deu. Apesar que, graças a Deus, que alguém me deu, que é herdado, né? Apesar que, graças a Deus, eu não tenho algo nesse sentido. Como eu mencionei agora, eu já ouvi falarem que eu dei sorte lá na Duque, né? Então, dei sorte ali com 5 metros quadrados, dei sorte com... Enfim, atitude, são boas decisões que a gente vem tomando para que
a gente tenha sucesso E no tem negócio. que ser muito arrojado, né, para chegar e acreditar que aquilo ali, que aquela ideia seria ou será ou está sendo um grande sucesso, como a gente percebe. Você precisa seguir inovando, né? Inovando, né? E sempre à frente de todo mundo. E aí, Exato. de todos esses negócios que você relatou para nós, que você já teve, qual desses te ensinou mais? O poker. O poker me ensinou muito tomada de decisão. Você não tem... A gente está numa mesa de poker jogando e para eu tomar uma decisão, eu não posso falar assim, de novo, vou pensar o que muitas decisões acontecem. Eu vou te dar uma resposta amanhã, eu vou ler o contrato, fazer tal coisa. E no poker não tem dessa. Você precisa friamente tomar uma decisão, seja positiva ou negativa. O que você acredita que é melhor. E a outra é rapport, é linguagem de pessoas, programação neurolinguística, também que me ajudaram bastante. Então, inclusive, eu participo muito das entrevistas do restaurante. Eu que sempre fiz as entrevistas, hoje não faço sozinho. Às vezes eu não faço também, não estou presente, mas eu gosto de estar presente para eu olhar nos olhos da pessoa e realmente avaliar se essa pessoa está falando a verdade, se ela tem caráter, se ela tem humildade. Simplesmente, ela não precisa falar algo que não diz respeito à humildade, mas por ela estar conversando, a gente já consegue avaliar positivamente. Você gosta de ter esse controle. Eu percebo que você não é um centralizador, né, de todas as decisões, mas eu acho que você tem um corpo, uma equipe muito grande que te ajuda, te auxilia, te dá sugestões, até, por exemplo, para que você possa ver o Rafael hoje com desenvoltura nas redes sociais, levando o negócio dele para o conhecimento do grande público, que sempre procura saber o que temos de melhor aqui em Belém do Pará. Não foi fácil você chegar também a esse nível, né, de desenvoltura também, né? Exatamente. Eu precisei realmente, inclusive, estar num podcast há 6 anos atrás, nas redes sociais, fazer palestras, apresentações. Isso, assim, eu era a pessoa na faculdade, no colégio, que quando tinha uma apresentação faltava. E tu é formado em quê? Eu quase me formei em administração. Larguei a faculdade ali no finalzinho, né? Vem aquela questão das crenças que eu falei no início, né? Então acabava que eu não concluía, tanto que os meus negócios eu ia pulando, eu ia fazendo outros, né? E acabei que eu larguei a faculdade também de administração. E quando é que você entendeu que não era só ganhar dinheiro, e sim que aquilo era um propósito teu? Os meus outros negócios eu não tinha propósito. Eu tinha uma barbearia que eu não entendia o que eu estava fazendo, que não era um corte de cabelo, né? Era uma transformação, né, de um bem-estar numa pessoa, né? E num restaurante eu já vi com essa percepção, já vi com essa ideia. Tanto que a gente prega isso desde o início, que a gente não vende comida, a gente vende um momento e uma experiência única na vida das pessoas. Através do quê? De um bom atendimento, de uma qualificação, através de histórias. A gente tem artesãos que fazem trabalho brilhantes e a gente conta histórias deles, né? A gente tem... quando a gente abre uma Amazônia Cuia, a gente coloca turismólogo para fazer um tour gastronômico junto com nossos clientes. A gente tem a memória afetiva de uma parede de barro, as comidas, assim como vão clientes lá que se emocionam às vezes quando eles olham o ambiente, quando eles veem uma cuieira, uma árvore da cuia, né? E quando ele come aquela comida que ele lembra da avó, que esse é o objetivo também, aí você cumpre o seu objetivo, cumpre a sua missão, assim como títulos que a gente já ganhou, né? Com a Amazônia Cuia, inclusive fora. Isso é muito importante, porque a gente levanta a bandeira do Pará, que não é o Amazônia Cuia, não é Rafael, é o Pará sendo visto pelo mundo. Você tem essa visão, né, de mostrar e levar a nossa cultura ao conhecimento. E nesse período, nesse tempo que você abre o negócio, não deu certo, talvez até pela ansiedade, talvez pela juventude, porque a gente sabe que quando nós somos mais jovens, a gente quer tudo de uma vez e acaba não tendo nada. Isso acontece. Muita gente acaba quebrando a cara, tropeçando, fechando seu negócio. Mas em algum momento tu te viu desacreditado exatamente por constantemente ter quebrado ou não ter dado certo o teu negócio antes do Amazônia? Não. Eu lembro, quando aconteceu isso comigo, eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, de me apegar em leituras, livros, aprender, fazer um curso novo, alguma coisa do tipo. Eu realmente ficava ali estagnado, tanto que hoje a minha mentalidade, o que eu prego é totalmente diferente. Só que graças a Deus isso me tocou, né? Deus me tocou, porque no momento de maior dificuldade que eu passei, eu comecei a me apegar em realmente me qualificar. Falei, agora eu estou perdido, eu preciso me qualificar. Eu comecei a ler livros, então assim,
Eu peguei um mês, por exemplo, que eu li 4 livros e que eu não lia nenhum no ano. Então, assim, eu realmente encontrei uma inspiração, porque ninguém poderia fazer por mim. Procuraste conhecimento, a minha família não iria me ajudar, né, financeiramente, eles não conseguiriam. Então, a briga era comigo mesmo. Só eu poderia fazer alguma coisa, não daria para esperar de alguém. E realmente eu queria seguir meu sonho de empreender, de fazer alguma coisa, fazer diferença na vida das pessoas. E fazer dar certo, né? E fazer dar certo. Então, assim, realmente, os outros, eu não tenho a possibilidade de que dê errado. Esse daí eu já fui assim. E quando você procurou a se qualificar, a estudar, a se aperfeiçoar, de lá para cá, hoje, como é que você enxerga o empreendedorismo no Pará? Você acha que há espaço mesmo para sonhar grande, para pensar grande e ganhar bastante? Acho. Inclusive, no Pará tem muita oportunidade mesmo. A gastronomia é um exemplo, porque se a gente for pegar o Amazônia Cuia, ainda vai fazer 7 anos, é novo. E o mercado já era um mercado grande há 7 anos atrás, de restaurantes, culinária regional, vários carrinhos de tacacá na rua espalhado por Belém. Então, existia muita concorrência. Então, eu acredito que se você fizer diferente, tanto com qualificação de pessoas, entender sobre gestão, ser inovador, você sempre vai ter espaço, seja lá onde for. Então, todos os restaurantes serviam no prato. Certo. Eu abri servindo na cuia, tudo na cuia. Entrei diferente, ponto. Nenhum restaurante servia uma comida pela metade, vamos dizer assim, como se fosse uma mini cuia que a gente serve hoje no Amazônia Cuia. Uhum. Nenhum tinha menu degustação. Então, sempre tem alguma coisa para ser explorado. E aí a gente foi criando, inovando, e é por isso que nós temos também esse boom. A gente tem um contexto de uma excelente entrega em tudo que a gente faz, graças a Deus, mas a gente é diferente no que a gente faz. Nós somos os idealizadores de servir a comida na cuia, menu degustação, e a gente não para por aí. Esse aqui foi o primeiro menu degustação que nós criamos, mas até no ano passado a gente lançou um novo. O nome do menu, inclusive, é Saia Rodada. É um menu degustação, se você quiser ir, como se fosse um modelo de happy hour com seus amigos, para degustar. Ele é só de entradinha, de fritura, pastel, croquete, mini salgado. Inclusive, se você pede ele, você ganha 4 bebidas. Pode ser chopp, pode ser suco. Então, é como se fosse num happy hour, né? Certo. Então, ele foi idealizado no ano passado. Então, a gente segue inovando. E procurando preencher todos os horários, né? No qual também o próprio Amazônia Cuia está aberto para atender o público Exatamente. do almoço, o público ali do happy hour, já para o começo da noite, já para o jantar. Para você, Rafael, o que significa a frase "nunca me enxerguei pequeno"? Nunca me enxerguei pequeno é você ter uma visão positiva de futuro. Você olhar lá na frente. Eu acredito que uma das grandes qualidades que eu posso ter é olhar lá na frente. A gente tem metas audaciosas para 2029, por exemplo, ter 10 unidades. No ano passado... Até 2029? Até 2029. Em dezembro do ano passado, foi declarado e avisado para a nossa equipe, numa reunião que eu fiz com toda a liderança, que a gente abriu uma 3ª unidade esse ano e que essa 3ª unidade ia ser num ponto turístico. E a gente não sabia onde ia abrir ainda. Mas foi declarado. Então, eu acho que é isso, é você ter uma visão positiva de futuro. Né? Você não se enxergar pequeno é porque você viu que você vai ser grande. E quando você tem essa visão hoje de não se enxergar pequeno, aí eu te pergunto aqui simplesmente, o que você diria então para o Rafael de 10 anos atrás? Hoje. O que eu diria para o Rafael de 10 anos atrás? A Amazônia Cuia tem 7. Sim. Bota mais 3 aí de outros empreendimentos que não deram certo. Eu ia falar, estude, tenha autorresponsabilidade, tenha caráter, faça o certo independente de qualquer coisa, até porque muitas das coisas que aconteceram na minha vida foram decisões erradas, foram negócios errados. Então, eu falaria assim, faça o certo acima de qualquer coisa, estude, se dedique, faça cursos, leia livros, tenha disciplina, seja focado, tenha uma rotina. Então, acredito que uma pessoa que tem uma rotina, que é uma pessoa disciplinada, inclusive a gente se vê na academia sempre, né? Eu também não abro mão justamente por conta da minha saúde mental. Essa pessoa, ela vai chegar longe, independente de qualquer coisa. Até porque o Rafael não é só o filho, o empreendedor, ele é marido, é pai,
tem que também ter, Exatamente. tem que também ter aquele espaço voltado para a família, porque a gente sabe que não tem mais, acho que o almoço em família não, né? Assim, fora do restaurante, é sempre, a maioria das vezes é no restaurante, é? O almoço em família? Ou é em casa? Eu costumo ir com muita frequência, meio-dia, para casa, para almoçar com a minha filha e com a minha esposa, né? Hoje, inclusive, eu saí ali rapidinho, tava com o pessoal, né? Fui almoçar rápido para participar, porque eu estava numa reunião com eles e fui lá com as meninas. Normalmente eu pego ela no colégio, vou e almoço, né? Mas ela não foi hoje. Mas é importante, porque a gente fica muito tempo fora de casa, né? Então a gente precisa estar presente, precisa ter tempo com a nossa família. A vida não é só trabalho também, apesar que isso também ficou cada vez mais claro para mim. Como eu me cobro muito, esse ano eu me veio algumas estafas mentais, né? Eu tive desde o ano passado para esse ano também, falando abertamente aqui, eu tive o princípio de burnout, né? Não estava conseguindo pensar e raciocinar direito, justamente também por conta das minhas cobranças de não relaxar. Você trabalhar 24 horas, você está de manhã, você está trabalhando já. Você está na academia, você está trabalhando. Você saiu do trabalho, você chegou em casa, mas você pega o celular para resolver coisas e você está trabalhando. Então chega um momento que a tua cabeça não aguenta. Então eu tive que me cuidar, tive que fazer sessão de terapia também para ter esse entendimento, e hoje eu me sinto bem melhor, graças a Deus, porque eu estou relaxando. Você consegue desconectar? Por exemplo, consigo. De 8 da manhã até as 20 horas é o teu negócio, é o teu trabalho. Estou dando aqui uma suposição. Fora isso, tu consegue desconectar ou tu já está pensando no dia seguinte porque tem um fornecedor que tem que atender porque ali algum problema teve dentro da cozinha, tem um equipamento que quebrou? Eu consigo muito pouco, e esse pouco realmente é quando eu estou com a minha família. Quando eu não estou com ela, realmente a minha cabeça não para. Aí isso é bom, isso também é ruim, porque vem a questão da visão positiva de futuro, que eu falei que eu acredito que é uma das grandes características que eu tenho. Então, o pessoal sabe aqui, né? Vitor, Matheus, eu estou fazendo alguma coisa, ou então pensei em alguma coisa, eu estou mandando para eles, estou jogando para eles, independente do horário. Posso estar no banheiro, né? Eu estou pensando e criando alguma coisa promocionando aquilo. Agora, Rafael, tu achas que ser jogador de futebol seria melhor? Porque o teu sonho lá na infância era ser jogador de futebol, é isso? Começaste alguma divisão de base? Chegaste a jogar bola? Eu cheguei a jogar no Remo, no Paysandu aqui. No futsal ou no campo? No futsal e campo. E com 17 anos eu fui lá para o Rio de Janeiro para jogar no Vasco. Fiquei por 6 meses lá, voltei com saudade da família. Então, acredito que essa determinação, essa garra, essa vontade, essa disciplina me veio mais depois também. E com 19 anos eu cheguei para Portugal para também fazer um teste no profissional, no Penafiel. E aí eu voltei por conta de uma primeira namoradinha que eu tinha na época, né? Mas assim, não me arrependo. Eu realmente era um sonho, mas me faltou algumas características do que eu falei ainda agora. Eu queria, mas eu não corria atrás o suficiente. Então eu não estava ali treinando todo dia. Eu que quis voltar do Rio de Janeiro, eu que quis voltar lá de Portugal. Não focou? Não foquei. Então não é só você ser um bom jogador, assim como não é só você ser um grande empresário e entender sobre gestão. Você precisa ser disciplinado, você precisa ser constante no que você faz, você precisa ter inteligência emocional, você precisa ter bons hábitos, você precisa ter caráter, precisa saber lidar com as pessoas, ser humanizado, gostar de pessoas e saber que o resultado que você tem dentro da empresa depende do resultado da sua equipe. Eu havia comentado contigo agora, Rafael, hoje você gerencia quantos colaboradores, funcionários ao todo? Hoje são mais de 130 colaboradores. Isso com as 2 unidades? Com as 2 unidades. A terceira unidade vai se somar mais umas quantas pessoas? Vai passar de 200. Vai passar de 200. A gente deve ficar mais ou menos com 210 colaboradores. Mais ou menos. Ou seja, é um time grande. É um time bem grande. E você faz de tudo para não perder o controle disso, né? Exatamente. Por causa dos treinamentos. Porque eu estava comentando agora há pouco com você que quando você chega lá no restaurante, né, como cliente, eu já fui algumas vezes, inclusive fui também na inauguração da Duque, que você me convidou. E quando eu vou, eu percebo que o atendimento ele é qualificado. Eu acho que, obviamente, que vocês prezam pela qualidade através de muitos treinamentos. Daí que quando você vai pagar a sua conta, o garçom que lhe serviu, que lhe atendeu, ele vai logo pedir para você fazer uma avaliação no Google, né, para mostrar que você foi bem atendido e que aquele funcionário lhe atendeu bem, porque ali internamente ele concorre a prêmios, a metas alcançadas, ou seja, tudo serve de estímulo para que todos possam trabalhar harmoniosamente, deixando seus problemas em casa
e trazendo a qualidade e a qualificação para dentro do trabalho, é isso? Exatamente. Primeiro, cultura é tudo, né? E a cultura são nossos valores, é o que nós pregamos. E os valores, eles não podem ser valores bonitinhos que eu acredito que é legal e deixa eu botar na minha empresa. É realmente o que você vive. Então, a cultura é você viver os valores da empresa. E os nossos valores é respeito à dignidade do ser humano, ser autêntico para ser único, humildade, honestidade, sempre dá para melhorar, ter atitude de dono. E a gente faz treinamentos com a nossa liderança, porque o Rafael não consegue liderar 130 pessoas. Humanamente, a gente só consegue liderar até 7 pessoas no máximo, com qualidade, para que a nossa gestão, a nossa equipe consiga pregar e colocar todos esses valores, o nosso propósito no coração dessas pessoas. E aí eles vão entregar o além do que é o esperado. Imagina se a gente tem uma equipe de 130 colaboradores que eles têm uma atitude de dono. Que uma atitude de dono, eu como dono, eu jamais vou destratar um cliente meu, na verdade. Eu vou querer um ambiente limpo o tempo todo. Sim. Eu vou querer estar melhorando o tempo todo. Eu vou estar querendo cuidar de uma planta. Eu vou ver uma teia de aranha, vou tirar a teia de aranha. Então, é isso que é importante para a gente, essa cultura fortalecida. E nós temos as nossas metas, né? A gente tem um NPS também que mede a satisfação dos nossos clientes, que a gente faz um mês sim, um mês não, porque um mês é NPS e outro mês é Google. E a gente teve um recorde no nosso mês passado, que foi de 96% dos nossos clientes, eles são promotores. Eles são âncoras, eles são divulgadores da nossa marca. Então, se chegar a 100 clientes agora na Amazônia Cuia, 96 eles vão sair felizes e satisfeitos e vão divulgar a gente por conta desse ambiente, por conta da comida, por conta da agilidade da comida, por conta dela chegar quente, ela chegar rápida, o ambiente que conta a história, você ser muito bem atendido, bem tratado. Então, tudo isso faz com que você fidelize esse cliente e ele queira voltar mais vezes, ele queira falar para as pessoas, como eu brinco também, numa fila de uma padaria, que o Agenor foi lá e ele estava conversando com um amigo dele e falou, eu comi uma comida típica ali no tal restaurante maravilhosa. Aí ele nem te conhece, ele vai lá e fala, tu precisa conhecer o Amazônia Cuia. Então, esse é o cliente promotor. E aí, são esses clientes que nós queremos. É por isso que o marketing mais forte é o marketing boca a boca, né? Que é aquele que realmente a pessoa vai indicar de toda forma. Por isso que nos sites de busca, como o Google, que é o principal que nós temos, é uma referência hoje ao Amazônia Cuia. Ele já te mostra exatamente pelos inúmeros elogios que se recebe, aquela qualificação que é feita pelo cliente, como você falou, exatamente, que é promotor, divulga gratuitamente, porque ele foi bem atendido, comeu muito bem. Quer dizer, hoje o Amazônia Cuia é referência, né? Para muitos restaurantes em Belém. Quando eu digo que é referência, porque vocês foram sempre os idealizadores, saíram na frente, em apresentar os menus, apresentar os pratos assim, desta maneira, na cuia menor, na cuia maior. E lembrando, e não podemos esquecer, que também o açaí é servido desta mesma maneira. Também, né? Tudo na cuia. O café, inclusive, né? Pois aqui isso aqui que você trouxe para mim aqui, o que é? Isso é um souvenir, né? Um presente lá do Amazônia Cuia. Tá escrito aqui Café na Cuia. Isso, do outro lado a gente tem a nossa logo. A gente tem as fitinhas aí também do Círio, né? De Nossa Senhora de Nazaré. Tem uns bombons aqui. Nós temos também bombons regionais. E a cuia. Então, o nosso café lá no restaurante, ele é servido justamente aqui. Também todo na cuia. Então, uma grande apresentação. Isso é um outro pilar forte nosso. A gente foca muito na parte do visual. Então, assim, o Agenor, você já tinha tomado café na cuia alguma vez? Não, nunca tomei café e também numa bandeja dessa? Também não. Então, de repente, e é muito provável, como você nunca fez isso e nunca tomou um café na cuia na vida, muito provável que você bata a foto e o filme. Isso vai divulgar a gente, sim, de graça. Sim, é o promotor. Também indiretamente ele acaba sendo um divulgador. A gente tem uma bandeja de menu degustação lá no restaurante, que ela tem 28 cuias. Ela tem um ar de Amazônia, é um banquete paraense o nome dele, inclusive. É R$500, só que para 8 pessoas o valor tá ótimo, né? Dividido para 8 pessoas. E imagina chegar uma bandeja com 28 cuias, um ar com açaí na tua frente. Para um turista que nunca viu isso, para um paraense ele já é surreal, imagina para um turista. Ele vai divulgar a gente de graça. E vai divulgar diretamente, né? E de graça, gratuitamente. Fazer aquela apresentação gratuita. Agora, Rafael, como é que foi? Como é que você percebeu? As pessoas te diziam isso, olha, tu tem que ser a cara do teu negócio, tu tem que ser o influenciador do teu negócio, o divulgador do teu negócio, porque você, como a gente falou anteriormente, você teve que se preparar para
expor você mesmo, né? Nos vídeos, nas ideias, nas gravações, porque a gente sabe que o Amazônia na Cuia tem quantos milhares de seguidores hoje, só na plataforma Instagram? Ele tem 570 mil seguidores. 570 mil seguidores. Tem gente do mundo inteiro. Isso. Obviamente que o maior público está dentro aqui do nosso estado do Pará, mas ele é divulgado amplamente. Como é que foi para que você pudesse aceitar? As pessoas te diziam, sugeriam que você fizesse isso, mas para que você pudesse fazer isso, você teve que se preparar? Isso. Isso foi muito meu, realmente. Até porque, por um bom tempo, eu fazia tudo sozinho, né? Mas eu peguei alguns insights do que eu já fazia antes. Por exemplo, eu já cheguei na barbearia a contratar uma agência de marketing para bater foto de um barbudo, venha fazer sua barba, em uma tesoura. Isso não conecta. Então, quando eu comecei a bater, eu não fazia vídeos, mas quando eu comecei a bater foto minha, com a cuia, com o menu degustação, fazendo um lançamento, eu vi que tinha muito engajamento, muita interação, muitas curtidas, mostrando as bandejas que nunca viram, né, na vida. E eu comecei realmente a ver que eu precisava começar a fazer mais fotos e começar a fazer vídeos. E foi ali, passando um pouco a pandemia, que eu comecei a fazer vídeos e contratei no início um filmmaker. Eu não tinha equipe. E aí eu ia falando para ele, olha, eu quero contar a história de como eu criei o menu degustação. Eu quero contar a história do Amazônia na Cuia. Então lá atrás, se eu for puxar, eu te mostro depois, os meus primeiros vídeos como eram, né? Eu tenho um vídeo lá no Combu, meus primeiros vídeos foi lá no Combu, já indo para lá, bora mostrar o menu degustação, bora mostrar montando. E eu sabia que isso ia gerar uma conexão com o cliente, né? A história do Amazônia na Cuia. Mas olha, você falou agora há pouco, porque o Amazônia na Cuia tem 7 anos, só que no meio dessa história pintou uma pandemia. E como é que foi fechar as portas e só trabalhar no delivery e correndo o risco de quebrar novamente? Sim. Na pandemia, eu me vi naquela situação novamente. Tô quebrando, tô perdendo tudo. Depois de um período, porque eu fui para casa que eu morava junto com a minha esposa, no primeiro andar de um prédio. Eu saí da Antônio Barreto, porque você sabe que as ruas ficavam todas escuras, então ficou muito perigoso ali. Aí eu tive que ir para casa. No início, uma cozinheira foi comigo, só que ela chegou um período ali, passou uma semana, ela falou que não dava mais, porque ela não queria ficar pegando ônibus por conta da pandemia. Então, respeitei e falei que eu ia seguir sozinho. Então, literalmente, nesse período, eu cozinhava, eu fazia entrega, eu ficava no iFood junto com a minha esposa, que ela me ajudava muito nessa parte também. Só que foi por um tempo. Depois de mais ou menos uns 15 dias, eu resolvi parar também. Começou a apertar mais ainda a pandemia. A minha avó viva. Lockdown. A avó da minha esposa viva também. Então, a gente teve que parar por um período, mais ou menos por 20 dias, 15 dias. E foi aí que eu me vi novamente numa situação extremamente delicada, quebrando. E uma situação que eu me lembro muito bem foi que eu fiz um curso gratuito, que era, na verdade ele era uma degustação. Não sei se você sabe qual é o método CIS do Paulo Vieira. E eu fiz uma degustação para o curso. Eu não tinha dinheiro para pagar e eu fiz ele por 2 dias. E era meio que o dia todo. E esses 2 dias me trouxe grandes insights e mudanças mentais do entendimento realmente do que era autorresponsabilidade. E nessa época, no 4º dia eu já ia voltar a trabalhar. Nessa época só tinha, o que me sobrou desses 20 dias parado, não tinha faturamento, não estava fazendo mais nada, era R$ 1.500 em dívidas. Eu já estava devendo fornecedor meu, que eu não tinha pago, e só tinha R$ 1.500. Então, eu voltei com sangue nos olhos, voltei lá para a Arena, e tive que pedir para alguns fornecedores me darem crédito, porque os R$ 1.500 não era o suficiente para eu voltar a trabalhar, por mais que era muito pequeno. Então, com essa força de vontade, com essa determinação, eu falei com a cozinheira, ela voltou, aquela que tinha parado, e eu conversei com uma outra que também topou voltar. E aí ficava uma no almoço e outra no jantar, e eu só voltava para casa tarde da noite. Porque quando uma ia embora, né, 4 horas da tarde, a outra estava chegando, que era para pegar o jantar. E aí só com o delivery eu tive o meu maior faturamento da vida. Eu faturava na época, em tempos normais, 30 mil, 35 mil. Só no delivery? Em tempos normais, atendendo os nossos sim. clientes na calçada, né, fazendo entrega. Eu faturava 30 a 35 mil. Então, no primeiro mês da pandemia, eu faturei 55 mil. Tive o meu maior faturamento. Então fiquei, caramba, eu preciso continuar, eu preciso expandir, eu preciso melhorar. E, então, foi
uma história assim bem louca e legal, porque no outro mês eu estava saindo da arena para alugar um espaço. Iam vir mais 2 lockdown. Que tal? Então, assim, minha família me chamaram de louco, um tio meu me chamou, tu é doido, porque lá na arena era um galpão do meu avô, como eu tinha falado. Uhum. Então, a parte boa é que lá eu não pagava aluguel. E eu estava saindo do aluguel numa pandemia para alugar um espaço. Maior, porque eu tinha faturado 55 mil e eu precisava de uma cozinha maior. Então, tinha muito sentido e lógica no que eu estava fazendo. A gente não tinha parado, não tinha impedindo os restaurantes de funcionar. Então, por mais que viesse um lockdown, eu ia continuar fazendo delivery. Então, essa foi a minha ideia, essa foi a minha lógica. E essa foi a grande virada de chave. Porque eu poderia estar na arena até hoje, dependendo da mentalidade, dependendo da falta de ambição, dependendo da falta de propósito. Tá tudo bem, deixa eu ficar aqui, tá ganhando meu dinheirinho, já faturei 55 mil, bora focar mais um pouco aqui para eu melhorar mais. Mas eu quis ir para um outro espaço que foi lá na Domingos Marreiros. Não o atual, mas eu fui para um espaço de 20 metros quadrados. E aí lá eu comecei a crescer bastante, passou um pouco a pandemia, lá eu só conseguia botar 5 mesas dentro e 10 mesas na calçada. E começou a dar tanta gente que de 55 mil, não no primeiro momento, mas até o fim do momento que eu fiquei lá, eu faturei 170 mil. Em apenas um mês, ou não? Em apenas um mês. Em apenas um mês, ou seja, praticamente triplicou o teu faturamento. Isso. Mesmo sendo chamado de louco. Mesmo sendo chamado de isso louco. Não vai dar certo. Não foi no outro mês, mas foi depois de mais ou menos 10 meses, 1 ano de funcionamento nessa casa. E aí você começou a observar, preciso de mais. Não estou dizendo com relação ao faturamento, preciso de mais, preciso qualificar, preciso crescer, preciso trazer mais gente. Aí eu comecei a me qualificar, eu comecei a buscar cursos, né, para começar a focar em treinamento com a minha equipe, né, consultorias. Até porque, Rafael, a gente sabe que trabalhar com gastronomia não é fácil, ainda mais quando a gente tem a gastronomia mais rica do mundo, que é a gastronomia paraense. E a gente sabe que existem vários outros restaurantes que trabalham com a apresentação da nossa culinária. E aí eu te digo uma coisa, eu te pergunto na verdade, quando você ouviu o anúncio que a próxima seria a COP30 e viria para Belém, obviamente que eu acho que você pensou em acelerar o processo de crescimento, de qualificação. E aí quando você tem um anúncio, a gente sabe que hoje, obviamente eu sou uma pessoa de estar um domingo ou outro almoçando fora em casa. Eu gosto de comer também um peixinho, alguma comida paraense, eu sou muito do caseiro. E eu visito restaurantes. E eu percebo que a maioria dos restaurantes que lidam diretamente com a comida nossa, com a nossa gastronomia, estão preparados, estão se qualificando, se preparando para a COP30. Como é que você também já se preparou? Como é que você vem se preparando? A gente sabe que não é só a questão do atendimento, a gente sabe que vai receber milhares de turistas de várias línguas do mundo. Precisamos preparar o nosso corpo, o nosso time, a nossa equipe para pelo menos falar mais 1 ou 2 línguas. Como é que você está trabalhando com tudo isso? Agino, sobre a COP30, como a gente foca muito em qualificação e tem esse propósito, vou te dar um exemplo. Há 3 anos atrás, a gente tinha os nossos colaboradores já estavam tendo aula de inglês. Porque a gente já recebia estrangeiro, a gente já recebia gringo. Então, isso gera uma necessidade nossa de querer atender com qualidade essas pessoas. Então, a gente vê hoje que tem vários restaurantes colocando aula de inglês, muito bom. Inclusive, nós temos também aula de inglês. Mas, sobre qualificação do nosso time, a gente segue qualificando muito. Também a COP30 reforçou para que a gente tivesse mais excelência ainda no nosso atendimento. Hoje nós estávamos tendo entrevista em inglês. A gente tem um gerente que ele fala fluente inglês, ele já foi professor em inglês. Nós temos outros colaboradores, o Matheus do marketing aqui também fala muito bem. É o Vitor que fala? Inglês. O Vitor não, mas ele já está também estudando inglês. Nós temos cardápio em inglês, cardápio em espanhol, vamos finalizar o em francês também, né? Muito bom. E essa entrevista que nós fizemos hoje é justamente para pegar pessoas já qualificadas que já falam fluente em inglês, porque a gente sabe que para você fazer um curso, estudar, você precisa ali de mais de ano para você se aprimorar. E a gente, por exemplo, já selecionou ali 5, 6 currículos de pessoas, colaboradores que falam fluente em inglês, muito bem mesmo. E essas pessoas elas vão ser nossos recepcionistas, por exemplo. E vai ter algum upgrade nesse período de COP no cardápio? Vai ter um pequeno upgrade, porque a gente defende também de não ter um cardápio tão vasto. Certo. Para que facilite a nossa logística. E o que é legal também para quem é vegetariano ou vegano, também dentro do cardápio vocês têm inovações para esse público também, para não ficar de fora. Tem o vegano, temos o vegetariano,
né? A gente procura agradar ali diferentes públicos, né? Todos os públicos possíveis. Agora, Rafael, você, com a tua mentalidade, pensando no futuro, focado hoje, pensando sempre no amanhã, querendo mais, a gente sabe que o negócio ele acaba crescendo e vem crescendo cada vez mais. E você havia me falado que você precisaria, você lá atrás, volta a fita, que você falou para o teu time que vocês iriam abrir uma nova unidade que deveria ser num ponto turístico, mas ainda não tinha esse espaço. Por cargas d'água, apareceu um ponto estratégico para vocês, onde também era um restaurante, fechou, e lá estaremos logo mais em breve abrindo a unidade do Amazônia na Cuia para 400 clientes, pessoas sentadas ao mesmo tempo. Exato. Só que você vai estar no meio de um circuito turístico da cidade, onde você tem ali a Estação das Docas, onde você vai ter ali o Porto Futuro 2, onde você vai ter 2 hotéis 5 estrelas, que é o Tivoli e um Vila Galé, de frente para a Baía do Guajará. Como é que foi encontrar isso? Como é que caiu para ti esse ponto estratégico? Conta pra gente. Primeiro, eu acredito na declaração, como eu falei, total, né? Mas a gente viu um anúncio da licitação, onde o Porto Futuro 1 estaria participando, né? Então, quando eu vi essa oportunidade e sabendo hoje que nós temos uma apresentação e precisamos de uma estrutura mais robusta, seria o local perfeito para a gente ficar. Então, eu não pensei 2 vezes em entrar nessa licitação e entrar para ganhar, realmente, né? Com todas as nossas forças aí visando essa oportunidade, porque, como você falou, a gente vai estar ali num cenário altamente gastronômico, né? Estão finalizando a doca, tem os hotéis, Porto Futuro 2 também Esse é o legado da COP. Vão concluir agora também. Então a gente vai estar muito bem posicionado. Eu acredito que talvez seja das nossas unidades mais bem frequentada turisticamente. Justamente porque lá vai ser um polo gastronômico, vai ser um polo turístico, e que a gente está com muita expectativa, tanto que vai ser o maior, né? As nossas unidades têm 240 lugares e lá vai ter 400. 400, é o dobro das outras dobro. unidades. A gente também vai ter uma decoração, Agenor, que é... Quando a gente senta para pensar na Amazônia na Cuia, a gente tem um grupo que a gente chama de Cúpula da Amazônia, que tem historiador da Amazônia, a gente tem turismólogo, a gente tem artesãos, que é muito bacana porque a gente junta a arquiteta também, que é minha cunhada, para a gente idealizar o que nós vamos mostrar quanto restaurante. Justamente que não é só a comida. E lá a gente vai mostrar Pan-Amazônia. A gente vai ter mesas dos 9 países que o Rio Amazonas passa, né, com símbolos e formatos. A gente vai ter 10 mangueiras, que estão sendo feitas por um artista plástico. Nós vamos ter também uma castanheira. No meio do salão vai passar um rio, o Rio Amazonas, que a gente vai simular esse rio. No meio do salão vai ter um barco também com mesas para você consumir dentro de um barco. Então é muito mais do que um restaurante. A gente vai mudar todo o Porto Futuro, né, do restaurante anterior, do que é a estrutura, vai ficar totalmente diferente. E ele vai ser para o almoço e jantar. Almoço e jantar. E o happy vai hour funcionar também? para eventos. O happy hour nós não temos, mas a gente tem um menu que é como se fosse o happy hour. E você me falou que planeja inaugurar essa nova unidade em meados de setembro, antes da COP. Isso, exato. Já 100% da sua, do seu planejamento funcionando, da capacidade funcionando. Lá tem 2 decks, né? A gente está contando com os decks também, a gente está estruturando os decks para usarem eles também. A gente vai colocar cobertura no deck, né? Como se fosse uma oca também, malocas. Vai ficar muito bonito. E a partir desse crescimento, da tua visão, quero mais, quero crescer, quero mais... Tu pretendes tornar o Amazônia da Cuia uma franquia em breve? Já tem planejamento para isso? Esse é o futuro que tu enxerga. Me pedem muito. Né? Mas sai do teu controle. Sairia. Me pedem muito, já teve vários empresários que entraram em contato, empresas esse ano também para franquear o Amazônia na Cuia, mas eu não acredito muito nesse modelo para o meu negócio. Eu acredito que eu entre numa sociedade. Eu vou lá para São Paulo, eu vou entrar financeiramente, eu vou entrar também com trabalho, eu vou entrar com uma equipe minha que eu vou mandar para cá com qualificação, e aí tem uma pessoa de São Paulo que vai ficar lá, ou até um gestor nosso que vai ficar morando em São Paulo e vai tocar o negócio. É nesse tipo de negócio que eu acredito, inclusive a nossa visão para 2029 é abrir 10 unidades. Né? Então,
esse é o nosso objetivo para os próximos anos, mas não franquia. E fora de Belém também? Na região metropolitana? Ananindeua, Marituba, algo ou é estratégico, está sendo estudado? O que eu posso compartilhar aqui, que a única possibilidade da gente abrir uma 4ª unidade em Belém seria em Ananindeua. Na região metropolitana. Na região metropolitana. Ou seja, tu já deve ter um quadro de pesquisas para lá que tem público. Com certeza. Se a gente abrisse uma enquete agora para qualquer lugar daqui do centro de Belém, região metropolitana, onde querem a Amazônia Cuia, a Ananindeua iria ganhar. Então comenta aí, você que está nos acompanhando desde o início, então comenta, onde é que você quer uma nova unidade do Amazônia Cuia? Diz Vamos aí abrir pra mim. lá na Cidade Nova, Augusto Montenegro, Iquaraci, né? Lá de Iquaraci também, Mosqueiro. Dependendo, né? se tiver muito pedido, né? Um apelo muito grande, quem sabe uma 4ª unidade no próximo ano. Olha, isso aqui é um spoiler, viu? O Thiago que está nos acompanhando serve para o nosso corte, porque o Rafael está falando pela primeira vez. Antes, Rafael, de nós tratarmos de outro assunto, deixa eu dar um recado para você aí que nos acompanha. Aproveita a oportunidade. Nós estamos falando de delícias, falando de Amazônia, falando de gastronomia, mas a gente não pode esquecer de falar também de economia. Você aí gosta de uma economia no bolso e que tal investir na energia solar através da Resolve? Aproveita, porque a Resolve está com condições especiais durante o verão gelado da Resolve. É só até o dia 31 de julho, então corre e aproveita, onde você tem economia de até 80% ou um pouco mais de 80% na tua conta e o melhor, fechando o teu sistema agora com um dos nossos especialistas, você, de cara, na hora, ganha um ar-condicionado e você ainda concorre a 4 viagens para Gramado com direito a acompanhante e tudo pago pela Resolve. Só que é o seguinte, 3 sorteios já aconteceram, então resta apenas um. Aproveita a oportunidade, vem para a Resolve e saiba agora mesmo como você pode economizar de verdade. Através da Resolve, a nossa energia transforma vidas. Agora, Rafael, é o seguinte, o que você trouxe para a gente aqui? Porque assim, isso aqui é apenas uma pequena degustação. A gente tem o nosso menu degustação. A gente tem espectadora aqui grávida, que já está de olho. Nós temos um amigo nosso ali que também está de olho, disse que não dormiu, mas eu vou dar um tacacá quente para ele, vai acordar na hora. Temos ali o Thiago com a esposa também, tem eu também, tá? Esse aqui do Café na Cuia já é meu. Você trouxe o nosso tradicional tacacá. Isso. Agenor, isso aqui é um... Por que esse menu degustação ele tem 6 cuias e 6 furos? Porque quando a gente abriu a Amazônia Cuia, a gente só tinha 6 comidas. Certo. Então a gente abriu com 6 comidas, depois eu criei a mini cuia. Você tinha os 6 principais, é isso? 6 principais ali. Tinha muqueca também. Então, depois de lançar a mini cuia, nós criamos um menu degustação com tudo que a gente tinha. Então é como se fosse, você quer tudo do restaurante, são essas 6 comidas aqui. É por isso que nós temos o nosso menu degustação de 6 furos. E vai o tacacá, a nossa farofa pai d'égua, farinha de Bragança, que já virou farofa, com camarão rosa, chicória, famosa maniçoba. Né? Essa maniçoba é de 7 dias? De 7 dias. Passa às vezes, né? Passa. Aqui. Esse daqui é o nosso vatapá. Nosso vatapá, o tradicional vatapá paraense. O tradicional vatapá, o nosso engrossado no trigo também, né? Camarão seco, jambu. Aqui tem o nosso caruru, né? Que leva quiabo, ele vai engrossado na nossa farinha. Inclusive a nossa farinha lá de Bragança. E esse aqui é o nosso arroz de pato no tucupi, que o nosso também vai com um toque especial ali de chouriço defumado. Então fica realmente um sabor... Menu degustação para aquele que está chegando pela primeira vez. Imagina você, turista, que nunca tomou um tacacá, que nunca comeu a maniçoba, experimentou o vatapá daqui do Pará, caruru. E aí a gente pode botar outras comidas que não estão aqui, né? O açaí, uma moqueca de filhote, um bobó de camarão e caranguejo, um caranguejo com farofa pai d'égua, charque, uma gozinha frita. Gozinha é uma delícia. Então a gente tem todos os menus para os gostos. A gente né? tem gó, a gente tem pescado amarela, tem um tradicional filhote também. Tem algum outro pescado? Lá nós temos os 3. Né? Ou seja, minha gente, você vai... Eu acho que esse menu de degustação... E o pirarucu frito. E esse menu com degustação com 6 aí, acho que não, para muita gente já não é o suficiente. Tu tens um menu de degustação hoje com quantos furos? A gente tem de 6, nós temos de 8, nós temos com 4, a gente tem menu de degustação de sobremesa, a gente tem menu de degustação de cachaça. Tem um menu de degustação que eu experimentei na inauguração da Duque, que foi o de sobremesa. Que tem creme de cupuaçu, bacuri... Tapioca com raspa de chocolate. E agora nós temos banana da terra com cumaru. E tem um novo agora que é creme de castanha do Pará. É cumaru? É um fruto? É uma semente, Uma né? semente? Que é como se fosse a nossa baunilha paraense.
Tá. Que agora está Cumaru. fazendo muito sucesso. Antes era descartada, né? Agora sim, a gente Cumaru faz é até o várias nome de um receitas. município do estado, né? Pelo fruto que provavelmente quando foi idealizado para aquela região se plantava muito Cumaru. Agora é o seguinte, Rafael, a equipe está de olho aí, né? Tá doido para terminar a entrevista para que a gente possa degustar logo mais. Eu vou, gente, calma, eu vou degustar também, tá? Mas nos bastidores Agora vocês vão uma acompanhar. pergunta para ti. Qual é o teu... Rapidão, eu vou fazer uma pergunta para ti. Não, faz a tua primeiro, vai. Qual é a comida paraense que tu mais gostas? E desse menu aqui, qual tu escolherias? Bem, comida paraense que eu mais gosto, eu vou fugir do tradicional, porque muita gente ama o tacacá. Eu vou dizer para você a maniçoba, tá? Eu, de cara, se eu tivesse que escolher agora, comer na hora, seria a maniçoba. Tá. Né, a maniçoba. Qual é a outra pergunta? Seria qual escolheria daqui, né? Comida que mais gosta, então eu escolheria a maniçoba também. De todas as nossas aqui tradicionais que você trouxe, seria a maniçoba. Depois o tacacá. Aí depois o tacacá. Inclusive são as comidas que eu mais gosto, né? Tacacá e maniçoba. Acho que tá no cardápio de todos nós, né? Um ou outro, começando pelo tacacá ou começando pela maniçoba e assim. Graças a Deus agora a gente não precisa esperar o Círio para comer, né? Não precisa. Você falou que antigamente a gente precisava esperar o Círio chegar e durante 15 dias a gente comia maniçoba, durante 10, 15 dias estava fazendo lá o panelão, já ia pegando. E hoje você tem restaurantes, hoje você tem uma Amazônia Cuia que te oferece maniçoba todos os dias. Todo dia você tem maniçoba. Agora, o teu açaí, né, do Amazônia Cuia, ele ainda é, digamos que terceirizado, ou seja, você tem um fornecedor que te entrega um açaí com qualidade, fresco todos os dias. Mas tu pretende também bater o teu próprio açaí? Pretendo. É o objetivo pro próximo ano. É o único produto nosso que é terceirizado, é o açaí, que é de uma grande empresa. Fornece pra gente fresquinho todos os dias, inclusive se não tiver açaí de qualidade, não fornece pra gente. Mas um dos nossos objetivos é começar a bater nosso próprio açaí no próximo ano, que com certeza isso vai acontecer. Então tua memória afetiva, rapidamente, é o tacacá, né? Tacacá, a maniçoba, a maniçoba. Ele me disse que ele tomava tacacá um dia sim, um dia não, né? 3 vezes na semana. Então não podia... Nunca fez mal pra ti, não? Não. Não podia sentir o cheiro do tacacá. Mas era aquele horário de 1h da tarde, no intervalo da escola, não? Final da tarde. Final da tarde? Final da tarde, ali 5 horas da tarde, 6 horas. Eu queria estar tomando aquele tacacá. E tomava tacacá onde? Normalmente, eu tomava lá na Nazaré. Nazaré é na Avenida Nazaré, em frente ao Colégio Nazaré. Em frente ao Colégio Nazaré. Né? E ali é um dos principais. E temos vários hoje, né? Temos o Renato. Agora recente Tomás. fui lá em Coraci, tomei lá na Orla também. Então. Tiago, tu tomas onde? Tacacá, Tiago? Na Orla também, Tiago é morador de Coraci. Tacacá da Vileta é bom também. Tacacá da Vileta, Renato, Tomás, Renato, enfim, tem tanta gente. Já tomei no Renato também tacacá. Renato é tradicional, ainda continua ali, inclusive, né? perto de ti, né? Inclusive, lá na Duque. O nome já é tacacá, né? Tacacá do Renato. Tacacá do Renato. Agora sim, para que a gente possa já caminhar para o final, Rafael, de todos os pratos que você serve, de todos os pratos que você tem no restaurante, um prato que te define. Boa. Um prato que me define. Eu acredito que a gente vai voltar para maniçoba. Porque ela precisa de um tempo de maturação e eu precisei dessa maturidade e ainda preciso cada vez mais de maturidade, dessa humildade. Ela é diferenciada, a gente não encontra a maniçoba em outras regiões, ela é única, né, com ingredientes totalmente diferenciados, a nossa feijoada paraense, né? Então seria a maniçoba. Quando a gente fala em Amazônia na Cuia, a gente fala de tacacá, fala de maniçoba, qual é o melhor tacacá, do Pará ou do Amazonas? Tacacá, sem dúvida, do Pará, sem dúvida nenhuma. Agora, Rafael, um cheiro que te traz lembranças. Um cheiro que me traz lembranças? Pode estar dentro da gastronomia. Sim, é o paticholim, o tucupi. O tucupi, por exemplo, água na boca. De todas as comidas, o que eu sinto água na boca é alguma comida que leve o tucupi. Tacacá, arroz paraense, peru no tucupi, frango no tucupi, né, o pato no tucupi. O tucupi seria teu principal... O tucupi, principal tempero, complemento. Sem dúvidas. Agora, um não, né? Um não que te impulsionou, qual foi? Um não que você levou e te impulsionou.
o não que me impulsionou foi que eu não teria capacidade, que eu não seria capaz de levar o Amazônia Cuia a ter sucesso. Aquilo lá atrás, tá louco, tá maluco? Tinha acabado de abrir o restaurante. E eu chamo isso, eu falo até para nossa equipe, né, pessoal? Eu chamo isso de raiva boa. Quando a gente vai dar um feedback, quando você ouve alguma coisa que você não gosta, pega isso para você como uma raiva boa, positiva, para te impulsionar para que você faça diferente. Então, acho que ninguém determina o que você é e o que você tem que ser. Só você mesmo. Então, como uma forma para mim mesmo, para me desafiar, eu falei, não, eu sou capaz, eu consigo, e eu vou transformar o Amazônia Cuia realmente no principal restaurante com a melhor gastronomia do mundo, que é a nossa paraense, né? E com uma das maiores referências do estado do Pará e do Brasil hoje, graças a Deus. Um nome que te inspira, hoje, ou que te inspirou? Posso falar do meu avô, Antonino, que faleceu pós-pandemia, infelizmente. E ele foi um dos maiores exemplos no empreendedorismo. Ele começou com um botijão de gás lá em Breves, né, descendente de português. O meu bisavô veio lá de Portugal, foi parar lá em Breves, né, então ele enfrentou vários obstáculos, muitos desafios. Teve um pequeno supermercado que existe até hoje, que é o supermercado Barros, lá em Breves. Um abraço para Breves, né, para todos aí lá de Breves também, que eu sou apaixonado pela cidade, onde eu fui a minha infância, a minha adolescência toda, aprendi a pescar. Então, meu avô foi minha maior inspiração. É por isso que junto com a minha avó. Meu avô no empreendedorismo e a minha avó como pessoa, como essência, como ser humano, como caráter, como dignidade, como determinação. A minha avó tem 85 anos e ela não para, ela às vezes fica cansada. Você fala, meu filho, eu não posso ficar parada, que é pior ainda. E é isso que a gente tem que ter, né? Você não pode se aposentar. Você se aposenta financeiramente, mas se você parar, você adoece, você morre. Então a gente precisa estar ativo, a gente precisa fazer alguma coisa. E a minha avó é o meu maior exemplo disso. Agora, Thiago, um dia que mudou tudo. Um dia que mudou tudo pode ser tanto positivamente quanto negativamente, né? Um dia que mudou tudo foi no momento que eu tive tem períodos, né? Mas eu posso usar uma palavra aqui um pouco mais forte. Foi no momento que eu estava quebrando, que eu vi o meu carro sendo guinchado pela justiça e eu não teria nem como resgatar, que eu não tinha dinheiro para pagar. E aí eu tinha um Civic na época, um Fit. E eu não consegui nem chorar naquela época, porque já me veio lá na frente. Falei assim, eu não posso, preciso fazer alguma coisa diferente. Isso também me impulsionou. Naquele meu primeiro momento de Amazônia Cuia, de ter que recomeçar a minha vida. De ver uma situação muito complicada acontecendo. Então, assim, o que eu venho relatando da raiva boa é que quando acontece alguma coisa de ruim comigo, eu me impulsiono. Eu pego isso como algo que eu preciso melhorar, eu preciso fazer diferente. Então, eu tive que recomeçar e hoje, assim, eu sou muito grato a Deus por todas as pessoas que estão comigo, a minha esposa que está do meu lado, a minha filha, todos os colaboradores do Amazônia Cuia, o Vitor que está aqui, Matheus, Amanda, porque tudo que eu tenho hoje com a Amazônia Cuia, todo esse crescimento, né, foi muito fruto, obviamente, de um esforço, de um trabalho árduo que é feito até hoje, mas dessas pessoas estarem junto comigo, acreditarem no meu sonho, acreditarem no que eu estou pregando, no que eu estou falando para elas, em todas essas possibilidades, e ser um canal de transbordo, de mudança na vida dessas pessoas, né? Que através de novos empregos, como agora nós vamos contratar 76 novos, que a gente consiga melhorar, mudar a vida dessas pessoas, ter mais dignidade, assim como eu, no momento daquele quebrado na minha vida, hoje eu me sinto uma pessoa digna, com a minha família, com a minha casa, com a minha esposa, com a minha filha. Agora em agosto vai ser nosso casamento. Não conseguimos casar no momento que a gente gostaria, ali há 4 anos atrás, mas está sendo o melhor momento da nossa vida. No momento que a gente consegue casar numa nova unidade, no momento que a gente vai estar com a nossa filha levando nossa aliança. Então, eu chamo isso de surreal. Acredito que através da minha mudança de mentalidade, tudo que está acontecendo hoje comigo foi surreal. Está sendo surreal, porque com 130 colaboradores, restaurante com maior relevância e referência culinária regional do Pará, indo para a 3ª unidade,
não querendo parar por aí, realmente é bonito de se ver, de olhar lá atrás. Eu, inclusive, sou muito grato por ter começado dessa forma, muito pequeno. Talvez o sentimento não seria o mesmo hoje. Então é por isso que eu falo muito, comece pequeno e sonhe grande. Todos nós temos uma mania, né? Eu te pergunto, uma mania de empreendedor, qual é a tua? Uma mania de empreendedor. Ele deve ter muita mania, né? Vocês que trabalham com ele. E aí, Vitor? Qual a mania que eu tenho, Matheus? Vocês sabem que vocês ficam me avaliando aí. Um dos nossos pilares de valor no Amazônia Cu é sempre dar para melhorar, né? Então, e eu peguei isso numa primeira apresentação que eu fiz. Não era um podcast, mas uma consultoria que eu tive, uma das primeiras que eu tive, me fez uma entrevista. E eu, olhando a entrevista, eu sempre falava para ela, eu tô fazendo tal coisa porque sempre dá para melhorar. E eu já tinha isso comigo e eu coloquei profundamente. Então, eu vejo alguma coisa, a gente sempre fica assim, dá para melhorar isso daqui. Dá para ajustar. Dá para melhorar nossos processos. Ainda não tá bom o suficiente. A gratidão tá bom, mas ainda precisa melhorar. Então, é inconformado de sempre estar melhorando, ajustando alguma coisa, pensando lá na frente, não querendo parar por aí. Eu acredito que estagnidade não é um pilar nosso. Agora, Rafael, um lugar em Belém que mora no teu coração, qual é? Um lugar em Belém que mora no meu coração seria o Combu. Eu gosto muito dali, amo muito o espaço. Era ponto turístico, não necessariamente. Uhum. Não necessariamente não turístico. necessariamente, mas um ponto de Belém. O ponto de Belém seria o Combu. Gosto muito da Estação das Docas, gosto muito de passear lá com a minha família também. Tem muita história, minha infância, tenho muitas lembranças lá também, adolescência, né? Na Estação das Docas, então eu posso colocar esses dois, Combu e Estação das Docas. Sucesso para você é? Sucesso é você fazer o além do esperado, você ter dignidade, honra em tudo que você faz, né? Ter verdade, você não ter que passar por cima de ninguém e não ter que mentir, não ter que falar em verdade para você conquistar alguma coisa, né? E você simplesmente com seu esforço ali, com muita humildade e dignidade, você ter essas conquistas. Medo ou coragem? O medo é um grande impulsionador, mas coragem, a gente pode ressaltar que o medo ele é fundamental e ele te dá coragem para que você consiga atingir os seus objetivos, né? Então, acredito que tudo que nós conseguimos hoje foi através de muita coragem. A nossa última expansão foi dessa forma. Vou te contar uma história rápida aqui. A gente comprou o imóvel lá da Domingos Marreiros, onde a gente viveu um processo de inventário, onde meio que, entre aspas, eu fui obrigado a comprar o imóvel, porque eu tinha acabado de abrir o Amazônia Cuia lá, e eu tive que pedir um empréstimo caro para comprar esse imóvel, e depois a gente descobre que eles teriam que fazer um inventário. Eu tive que ficar um período com esse dinheiro aplicado, e era o valor que eu tinha para investir na Duque, e esse valor também não era o suficiente. Então, eu precisei fazer ali outros investimentos ali na Duque para que a gente conseguisse atingir o nosso objetivo, né? E logo em seguida, um mês de obra lá na Duque, eles terminaram o inventário e eu tinha que pegar esse 1 milhão e dar para eles. Eu já tinha começado as obras. Então, eu precisei de muita coragem, porque eu não tinha o capital para começar a obra, mas Deus abençoou, eu consegui empréstimo para seguir aquela obra. Então, eu peguei, não tendo capital, mas novamente com aquele sonho, com aquela visão assim, eu vou conseguir, porque o investimento foi muito alto lá, né? Nosso investimento ali foi 4 milhões. E quando eu peguei, eu só tinha 1 milhão. E aí eu consegui mais um valor de empréstimo. Eu tive que dar o valor que eu tinha para começar a obra para eles, para comprar a casa. Aí consegui mais um valor de empréstimo. E aí, com base na inauguração, eu fui também quitando e pagando valores bem altos para concluir
essa dívida. Então, você precisa ser muito corajoso. Então, volta àquela questão lá no início, de falarem que eu dei sorte. Foi uma única pessoa que eu fiquei sabendo, né? Que eu dei sorte de pegar esse ponto na Duke. Então, eu fui atrás, eu identifiquei, eu falei que eu ia quebrar a casa do cara todinho, né? Negociar um contrato ali com ele. Então, quem é o corajoso que vai quebrar uma casa, um imóvel que não é nem seu, que nem está no nosso contrato que eu vou comprar o imóvel, obviamente visando uma grande oportunidade de você estar do lado do hangar, você estar próximo do aeroporto, que é passagem e volta de todos os turistas. Então, é uma ótima localização, mas que eu fui atrás. Então, precisei de muita coragem. E até hoje para manter esse espaço. O medo que impulsionou a coragem. Olha, Rafael, parabéns. A gente está conversando pela primeira vez sobre a tua história. Já assisti, já li, já vi alguma coisa para que a gente pudesse sintetizar esse nosso bate-papo. Eu fico até, na verdade, queixo, né, de boca aberta por essa história que eu tenho certeza que você aí que nos acompanha, e isso está registrado, possa servir de inspiração. A gente sabe que tem tantas pessoas hoje, tantos jovens querendo ser empreendedores, querendo largar a sua CLT, pensando no futuro seu e da sua família, da construção de vida. Eu acho que você, a partir desse momento, dentro do nosso canal, dentro do nosso podcast, está sendo uma referência. Eu tenho certeza que muita gente vai levar com orgulho, inspiração e colocar um sentimento no coração, na mente, que eu também posso dar certo. Ele deu certo, porque eu não posso dar certo. Mas você tem que buscar como vai dar certo, estudando, conhecimento, mudando a buscando conhecimento, mudando um pouco da tua ambição, tratando as crenças, né? Mudando, sim. Nós temos muitas crenças limitantes. Eu tinha, e a gente tem que brigar com elas até hoje. Crenças de incapacidade. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou capaz. Isso não é para mim. Quantas vezes você não se pega falando sem querer, você nem se percebe, você já está declarando. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, a gente fala muito isso também nos nossos treinamentos. A gente trata muito os gestores e fala assim, não, você é possível, você pode virar gestor. Né? A gente tem alguns que, a maioria, na verdade, fala assim, não consigo, isso não é para mim, eu não vou conseguir ser gerente. E você tem que mostrar para a pessoa, falar assim, você consegue. É esse o caminho, eu vou te ajudar, vou pagar cursos, vou te ajudar também com o meu conhecimento. A gente tem material de estudo, né, para qualificar essas pessoas, a gente tem assessoria, consultoria, então a gente tem uma equipe robusta hoje para qualificar essa pessoa, para falar, é possível, eu consigo. Né? Mas você, às vezes, sozinho é mais difícil. Sim. É por isso que você precisa ter aquela mudança de mentalidade, criar uma consciência, conversar consigo mesmo. A vida que eu estou levando hoje é uma responsabilidade minha ou é dos outros? A minha vida está sobre a responsabilidade do governo? Está sobre a responsabilidade dos meus pais? Dos meus amigos? Dos meus tios? Ou é a responsabilidade sua? O problema é que a maioria, eles nem se fazem essa pergunta, eles nem se tocam que eles estão colocando a vida deles na responsabilidade de outras pessoas. E aí não vem a determinação. Porque é só você sair, acorda cedo, vai estudar, cria bons hábitos, cria uma rotina, né? Bota aí que tu vai ler 20 minutos de livro todos os dias. Cumpre esse pequeno compromisso com você mesmo, que você já vai ser acima da média da maioria das pessoas. Então, essa que é a consciência. Você chegar à reflexão, mas você precisa conversar consigo mesmo. Você precisa ter humildade para ouvir pessoas que te falem isso vai doer pra caramba. A autorresponsabilidade, como eu falo para nossa equipe, ela dói muito. E quando ela dói, é aí que vem a mudança de consciência. Você fala, caramba, meu Deus do céu. Quer dizer que a vida que eu estou levando hoje foi responsabilidade minha, as atitudes que eu tomei no passado, que eu estou tomando até hoje, e eu estou tomando mais decisões, eu percebi que é isso e que não são os outros, preciso mudar. E, Rafael, e por fim do nosso bate-papo, cuias salvam vidas? Salvam vidas. A cuia salvou minha vida, né? Então, salvou tua vida, né? Então, tenho certeza que está salvando a vida de toda a nossa equipe que está com a gente também, que colocaram esse propósito no coração de mostrar a força da cultura e da gastronomia paraense junto com a gente. A gente dá muita oportunidade no Amazônia na Cuia, a gente tem aqui o Vitor, diretor, o Matheus também. Então, o Vitor começou como caixa lá no restaurante, me oferecendo uma proposta de tráfego. Eu que peguei ele e falei assim, tu tem caráter, vem aqui trabalhar comigo. E por ele ter acreditado no meu sonho, ter acreditado nele, ele está hoje numa diretoria no principal cargo do Amazônia na Cuia, onde eu me sinto muito responsável disso, porque ele passou em odonto na UFPA,
e largou o odonto para viver o Amazônia na Cuia. Rapaz, corajoso, hein? Para viver o nosso sonho. O medo impulsionou a coragem Aquela dele. visão lá, 2025, né? 2020, 2029, o que vai ser? O que eu vou fazer? Onde é que eu vou estar? Quanto pode ser que eu esteja ganhando para sustentar minha família? Com base nisso, eu posso ter filhos, eu posso fazer tal coisa, a gente vai se planejando, vai se organizando. Então, é isso que é legal. Então, Cuia salva vidas. Rafael, mais uma vez, obrigado, viu, irmão? Obrigado por ter vindo aqui com a gente. É um bate-papo que está registrado no nosso canal em mais um episódio. Tenho certeza que vocês gostaram. Mais uma vez agradeço. E você aí, curta, compartilha, comenta. Compartilha também nas nossas redes sociais. A gente vai disponibilizar os recortes desse bate-papo. Vai lá, que é importante, porque essa história precisa chegar a muitos daqueles que estão quase que desistindo no meio do caminho, que precisam superar o medo através da coragem para chegar onde desejam chegar. Eu tenho certeza que com Deus no coração, tenho certeza que Ele vai te dar sempre uma vara de pescar para que você possa realizar o teu sonho, assim como Ele também realizou o seu e da sua família e continuará realizando. Obrigado, exatamente, Rafael. Obrigado. E se você não conhece ainda o Amazônia na Cuia, vai-te embora para lá. Parabéns, Amazônia na Cuia, e obrigado a você que nos acompanha. Mais um episódio no oferecimento da Resolve Energia Solar. Você já sabe, verão gelado está terminando. Aproveita a oportunidade para economizar na tua conta de energia e ainda concorrer à última viagem para Gramado com direito a acompanhante e tudo pago pela Resolve. E demais, se você fechando o seu sistema ainda este mês, ainda ganha um ar-condicionado. Vem para a Resolve, a nossa energia transforma vidas. Diretamente dos estúdios da Treehouse, a produtora que cuida do nosso podcast e que também cuida da tua empresa, que também produz os vídeos da tua empresa, das tuas redes sociais. Você pode entrar em contato com eles aí. Tá aí no lado, olha, aparecendo para você. Estamos agora encerrando mais um episódio, mas na próxima semana temos mais um inédito, contando sempre uma história inovadora, de inspiração, polêmica, por que não, aqui no nosso Aqui Pode, cheio de histórias para contar. Até a próxima!